Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Revolta da Vacina. Esse é um quadrinho do André Diniz, lançado pela editora Darkside. O André Diniz é um cara que eu curto bastante o trabalho, eu já li dele Matei Meu Pai Foi Estranho, eu acho que é esse o título, né? Eu sempre achei esse título bem curioso, assim, instigante, e realmente esse título é trabalhado na história. Li também um quadrinho que se passa aqui na minha cidade, que é Que Deus Te Abandone, que trabalha a questão das barreiras aqui de Petrópolis, né? Enfim, gosto bastante, ele tem um traço bem peculiar, a gente olha para o desenho, a gente reconhece que é o André Diniz, né? O seguinte, né? O título desse quadrinho, Revolta da Vacina, entrega o momento em que a história se passa, mas não entrega a história que é contada. Aqui nós não temos uma trama, né, sobre a revolta da vacina. Ou deixa eu explicar melhor, né? Isso aqui não é um manual didático em quadrinhos sobre a revolta da vacina. Não é isso. É mais uma história que se passa na revolta da vacina, durante a revolta da vacina. A revolta da vacina, ela é bem mostrada na história. Ela é, inclusive, em certos detalhes, nos seus diversos momentos. Mas a história é a história de um rapaz do Nordeste que sonhava em ser ilustrador. Deixa eu mostrar aqui para vocês o rapaz, né? E que, bom, já começa a trama com o falecimento do irmão, né? O irmão morre e esse irmão é visto como o filho perfeito. O irmão vai ser doutor e ele quer ser ilustrador. Imagina a profissão de ilustrador, como era percebida pela família em 1904, no Nordeste em 1904. Né? Na verdade, mesmo se a gente fosse pensar, eu ia falar a corte, né? Mas não é a corte, a capital, o Rio de Janeiro, onde estavam lá os grandes jornais, essa não era vista como a profissão que os pais sonhavam para os filhos. Né? Então, é esse o contexto. Né? Um rapaz que está à sombra do irmão morto e que o pai olha para ele e deseja algo maior, né? Porque, na verdade, a realização do filho, a realização não é a palavra, mas o sucesso do filho, e esse sucesso em profissões reconhecidas socialmente, seria a glória do pai. Então, o pai faz um trato com ele. Ele tem o seguinte: o pai vai sustentá-lo por 6 meses, vai se mudar para o Rio de Janeiro para ter a chance de conhecer os grandes jornais. E se em 6 meses ele não tiver dado passos na carreira, ele tem que voltar. O pai é dono de uma sapataria e o pai vai decidir sobre a sua carreira. Pois bem, né? Então ele vem para o Rio, né? E sob esse pacto com o pai. Ele chega no Rio no contexto da reforma Pereira Passos, que foi uma reforma urbana enorme no Rio, que assim, destruiu o centro do Rio todo e reconstruiu. E foi uma reforma que não levava em conta os anseios populares. Né? O Bota Abaixo lá destruiu várias casas, inclusive, e os pobres que moravam nessa região central do Rio foram expulsos para regiões mais periféricas ou para os morros. Né? Ou seja, uma reforma que realmente passou por cima das classes populares. E é nesse contexto, também da reforma Pereira Passos, que eclode a revolta da vacina. Né? E essa revolta, ela tem como contexto a proposta da vacinação obrigatória, feita pelo Oswaldo Cruz, pelo grande Oswaldo Cruz. E há uma resistência enorme da população a essa revolta da vacina. A essa vacinação obrigatória, isso que é a revolta da vacina. Né? Há diversas interpretações para isso, né? A ideia de que a vacina foi um estopim que canalizou as frustrações da população numa revolta. Né? E é interessante a gente pensar esse contexto da revolta da vacina, fato histórico da nossa trajetória do Brasil, né? Que é o seguinte, né? A própria ciência por trás da vacina não era clara. Mesmo, sei lá, para a população, vamos chamar assim, de mais esclarecida. Pensem, minha gente, que a própria ideia de um vírus, ela é de 1892, a própria descoberta do vírus, vamos botar entre aspas, porque o vírus não era possível ver o vírus num microscópio óptico, né? Só no microscópio eletrônico, então, que não existia na época. Então a própria descoberta do vírus, essa relação do vírus com as doenças, isso era algo ainda era uma novidade. Tanto que a gente pega aquele livro do H.G. Wells, os alienígenas eles são mortos por bactérias, por vírus, e poxa, pensa, uma sociedade totalmente desenvolvida,
eu falo do livro da H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, né? A sociedade totalmente desenvolvida cair por isso, né? Porque, na verdade, o H.G. Wells estava pensando em uma descoberta que havia acabado de ser feita. Então, para ele, aquilo era uma novidade absoluta. Então, não soava inverossímil que uma sociedade avançada desconsiderasse isso. Então, esse é o contexto, assim, né? E o que acontece é que essa vacinação é obrigatória no sentido das pessoas serem forçadas de entrar na casa das pessoas e vacinar à força, né? Porque há aí um hiato entre a ciência, o conhecimento científico, e a população. E esse ato, minha gente, ele traz consequências. Ele trouxe consequências no passado, ele traz consequências hoje. Porque o que aconteceu com a população, e é bem mostrado aqui nesse quadrinho, é que essa população se sente violada, né? Se sente violada, assim, por essa coisa. E há aí uma tensão, né, entre direitos individuais, né, e o bem comum, né? Porque a gente sabe, né, a vacinação, ela não é uma proteção individual. A vacinação é criar uma espécie de cordão de imunidade que protege, inclusive, aqueles que, porventura, não puderam ser vacinados. Então, aqui nós vemos a população, frente a esse bem comum imposto, se sentindo violada nos seus direitos individuais, de algo que não entendia. E repare, minha gente, ciência é algo complexo, assim, ciência não é algo trivial. Não é algo trivial. E lendo isso aqui, eu fiquei pensando em algo que eu realmente julgo muito fundamental, né? Eu sou professor, que é a divulgação científica. Não estou dizendo, nesse momento aqui, claro, a gente não tinha nem universidade no Brasil ainda, mas eu fico pensando, né, nessa coisa de fazer o que a ciência produz chegar a pessoas que não são cientistas, que é o balconista, sei lá, o advogado, não sei, é o padeiro, são pessoas, é o contador, são pessoas que estão tocando suas vidas, que não estão lidando, talvez, com a ciência ali no dia a dia, né? Embora vivenciem os impactos dela, mas que, bom, tem que conhecer isso, né? E essa questão da divulgação científica, né, é fundamental para que esse conhecimento científico ele fure um pouco a bolha da universidade, né? Para que, bom, aqueles que produzem ciência não falem só para os seus pares. Eu julgo isso muito importante. O meu orientador de doutorado também falava bastante sobre isso, né? Pense o seguinte, minha gente, se esse hiato hoje é grande, imagine nessa época. Né? Imagine nessa época, assim. É claro que a divulgação científica não é algo que se faz assim da noite para o dia. É algo que depende aí também de uma educação formal melhor, né, de melhorar a educação formal das pessoas, depende de outras coisas, mas eu acho que é um tema essencial e cada vez mais essencial, porque, na verdade, diante daquilo que a gente não compreende, né, a gente se assusta, a gente teme, a gente olha, se sente violado, como a história aqui mostra muito bem, né? E é muito interessante nessa história aqui, o protagonista. O protagonista não é alguém que está convicto, não é um antivacina. Isso é bem interessante, mas ele adere à revolta. Ele entra na revolta, porque a violência social e aquela negação da vacina é o espaço onde ele coloca as suas frustrações individuais. Reparem, né, a adesão àquele movimento para ele não é uma adesão, chamemos assim, de ideológica. Não, não é. É uma adesão existencial, porque primeiro, bom, aquilo ali, em determinado momento, ele consegue naquela revolta fazer algo que atende o interesse dele, né, uma violência que atende o interesse dele, e depois dali é um espaço de extravasar a sua frustração. É um espaço de extravasar a sua frustração, assim. É bem interessante isso. E é bem interessante essa leitura que o André Diniz propõe, inclusive que dá para pensar hoje. Bom, é um quadrinho muito bem feito. É um quadrinho muito bem feito, que ganhou sim atualidade com o momento, com essa crise sanitária gravíssima que nós vivemos hoje. E é interessante algumas coisas, alguns detalhes. Por exemplo, a apresentação do Oswaldo Cruz, que é feita na história. O Oswaldo Cruz aparece, né? E o Oswaldo Cruz, a gente hoje o trata como herói, mas ele é visto como um vilão aqui, como alguém que está impondo isso à população. Inclusive é muito interessante porque ele é retratado rapidamente. Ele morre, salvo engano, em 17, mas já no surto da gripe espanhola, em 1918, as pessoas clamam por um Oswaldo Cruz. Ele já é visto, bom, já estava morto, né? Mas assim, 15 anos depois, ele já é visto como um herói diante daquela terrível mortandade que foi a gripe espanhola aqui no Brasil, né? Enfim, o quadrinho tem várias coisas legais. Mostra as consequências das pessoas que participaram da revolta, as consequências, como é que isso foi feito. E o quadrinho traz alguns extras. Ele traz alguns extras bem legais, inclusive. Traz charges da época, que foram vinculadas aos jornais da época. Deixa eu mostrar para vocês.
mais algumas charges aqui, e traz também um ensaio de um historiador com uma interpretação, né, aí sobre a revolta da vacina. Enfim, uma edição bem caprichada aí pela Dark Side, uma edição bem caprichada, um quadrinho que bebe no contexto histórico, né? Bebe no contexto histórico, trabalha bem esse contexto histórico, mas não é um quadrinho que se pretende, como eu disse, manualesco. A gente vê a história de alguém e o drama de alguém que atravessa esse momento da revolta da vacina, como nossas vidas assim são, né? Nós temos diversas situações coletivas acontecendo hoje, tem aí a pandemia, tem diversas outras situações, e os nossos dramas individuais, eles atravessam e são atravessados por essas situações, né? E é isso que o André Diniz trabalha aqui nesse quadrinho que é bem legal, assim. Eu particularmente, como estou dizendo, gostei e eu gosto do trabalho do cara aí. Bom, acerto da Dark Side trazer agora nessa edição bem legal. Enfim, minha gente, tá aí, é esse meu olhar. Não esquece tudo aquilo que você já sabe, né? Do curtir, comentar, compartilhar. Você leu outras obras do André Diniz? Bota aí nos comentários. Lembra do link da Amazon, tá na descrição. Vou colocar tanto o link geral, qualquer compra que você for fazer, quanto o link para a Revolta da Vacina, para esse quadro. Não para a Revolta da Vacina, mas para o quadrinho lá da Revolta da Vacina. Caso alguém tenha interesse, sabe que usando os links do canal ajuda demais a gente manter as coisas por aqui, fazer cada vez mais, espero eu, melhores vídeos. Vou deixar também na descrição o link da loja da editora Novo Século. O canal está com uma parceria com essa loja também, tem um cupom de 30%. Qualquer compra que você for fazer nessa loja, se você usar esse cupom de 30%, que é o Mini HQ, ajuda o canal também. Lá tem todo o catálogo da Novo Século, inclusive tem a parte de quadrinhos, que é o Geektopia, tem muita coisa lá também, Lock and Key, tem The Wicked Man The Divine, Primavera em Chernobyl, tem várias coisas, o link vai estar aí, só que para o cupom funcionar tem que estar cadastrado na loja, tá? Bom, jabás finais feitos, valeu por ter assistido, abração e até o próximo vídeo.